Meu nome é Renato, vou fazer 45 anos, moro em Salesópolis. Como é o seu dia a dia morando no campo? Eu cuido das galinhas, trato as galinhas cedo, dos cachorros, cuido da horta e depois eu vou roçar. Você gosta de morar no campo? Eu gosto, Por quê? porque é sossegado, Só isso? lugar sossegado, é. Como você imagina que é a vida de quem mora na cidade? Ah, deve ser ruim, muito barulho, Muita poluição, né? né? A roça é mais sossegada. As coisas boas que você vê de morar no campo e quais as coisas ruins que você vê de morar no campo. O que você gosta de morar aqui e o que você não gosta? Os bichos, jacu, os passarinhos. Como que você acha que morar aqui, onde você mora hoje, influencia nos seus relacionamentos com a sua família, com os seus amigos? Como você acha que morar aqui influencia nessas relações? Nada, Tá. coloquei, funcionando. Você acha que os políticos não dão uma devida importância para quem mora aqui em Salesópolis, tanto aqui no interior como lá na cidade mesmo? Você acha que tem algo que possa melhorar? Pode melhorar O quê? a estrada, Tem muito buraco? Tem. mas tem. Não, melhorar. É, quando chove fica ruim, dá arrumada. O que faz ficar aqui no campo e não procurar vida na cidade? Ah, mas tranquilo, Você trabalha aqui, trabalho aqui, é sossegado. então você acredita que é o trabalho e a sua família que te prende aqui no campo? É verdade. É. O que você diria para alguém que está saindo da cidade e vindo morar para cá? Já na roça é muito mais sossegado, né? Mais tranquilo, não é verdade? Meu nome é Marco, tenho 32 anos, eu sou de São Paulo, capital. Eu sou desenvolvedor de software, trabalho com programação. Eu particularmente gosto da cidade de São Paulo, gosto do lugar onde eu moro. Morei aqui e moro minha vida inteira. Entendo que apesar de todos os contras da cidade, ainda assim é a melhor cidade do país. Nós temos muitas opções aqui. É um ambiente bastante enriquecedor, bastante desafiador, mas apesar dos pesares eu entendo que propicia pra gente sim uma qualidade de vida. Dependendo das escolhas que você faz nessa cidade, claro. Como é o seu dia a dia morando na cidade? Eu diria que é um dia a dia bastante clássico daqui da cidade de São Paulo, de um paulistano comum. Eu acordo cedo, eu vou pro trabalho, eu volto para casa, vou para academia, tenho um tempo para os meus hobbies, tenho um tempo para estudar. Eu, basicamente, a maior parte das minhas atividades é indoor. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de ouvir música, gosto muito de filmes, gosto de cozinhar, gosto de brincar com a minha gata. Quando possível, eu gosto de sair, conhecer restaurantes novos. É uma coisa que eu adoro nessa cidade, a gente tem uma variedade gastronômica enorme. Quando eu posso, também saio para conhecer alguns lugares de interesse. Basicamente, essa é a minha rotina aqui na cidade. Como você imagina que é a vida de quem mora no campo? Eu imagino que deva ser algo bastante diferente do meu contexto. Eu estive no campo apenas a passeio e uma coisa que me chama bastante atenção é a calma, é a paz do ambiente. Nós estamos muito acostumados com o ritmo de São Paulo, esse ritmo frenético, poluição, pessoas em todo canto. Ir para o campo é como fazer uma higiene mental. Parece que o tempo lá passa por tudo diferente, o clima é totalmente diferente, você não tem a poluição. Eu, eu entendo assim como algo bastante diferente e em certos pontos muito positivo.
Você sente que a vida na cidade, apesar das dificuldades, tem mais a oferecer em termos de experiências e oportunidades do que o campo? Com certeza. Apesar de todos os problemas que a cidade tem, eu entendo que aqui você tem uma diversidade de pessoas, de lugares, você tem muitas opções, muitas oportunidades para você poder ver algo novo na cidade, você apreciar um restaurante, você tem muitas oportunidades profissionais, você tem muitas oportunidades de lazer. E eu entendo que em relação ao campo, a um ambiente de mais calmaria, talvez mais estável, com certeza o ambiente da cidade, pelo menos nesse aspecto, é muito mais rico, muito mais diverso, muito mais amplo. Como a cidade impacta seu estilo de vida e escolhas pessoais, como alimentação, transporte e lazer? Como eu havia dito anteriormente, São Paulo é uma cidade super populosa, tem um trânsito que é impraticável. Em primeiro lugar, quando eu penso em qualquer tipo de atividade, por exemplo, se é um lazer, eu sempre busco as opções mais próximas de mim. Só em último caso, caso eu não encontre, eu vou para algo mais longe, mas algo que seja bem avaliado. Do ponto de vista de exercício físico, apesar de nós termos muitos espaços, ainda assim, eu particularmente fiz uma escolha para uma academia próxima. E do ponto de vista de alimentação, eu tenho um gosto um pouco peculiar, não tem nenhum restaurante que me agrada, e eu aceito me locomover para apreciar os restaurantes. E por fim, do ponto de vista profissional, eu valorizo bastante ou morar perto do trabalho ou ter dias da semana em que eu possa trabalhar de casa, porque desperdiçar tantas horas no trânsito de São Paulo com certeza acaba com qualquer ser humano. Como você acha que a vida na cidade influencia sua rotina e seus relacionamentos? Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar o contexto da cidade de São Paulo, onde a gente tem diversas cidades dentro de uma cidade. Né? Além de nós termos uma área geográfica grande, nós temos barreiras também para ter acesso a essas outras cidades. É bastante comum, apesar de estarmos em um lugar super populoso, nós temos poucas conexões com as pessoas ao nosso redor. Em primeiro lugar, porque a nossa rotina é altamente corrida, nós quase nunca temos tempo para poder ter ali uma interação por mais tempo com uma pessoa, seja porque muitas vezes contatos que nós fazemos moram longe, eventualmente o nosso contato com essa pessoa se dá apenas virtualmente, não cara a cara, ou porque apesar de estarmos conectados, boa parte das pessoas que a gente tem interação nas redes sociais eventualmente nem são da cidade. E eu entendo que essa é a influência. Apesar de estarmos muito conectados, apesar de estarmos rodeados por pessoas, o ambiente, a nossa rotina, acaba por atrapalhar um pouco as conexões entre pessoas. Como você vê o futuro das cidades em termos de sustentabilidade e qualidade de vida? Eu entendo que, inevitavelmente, as cidades, mesmo tão populosas, mesmo com tanta área construída, vai ter que encontrar um lugar para o verde, para nós, com todo o avanço tecnológico, com todas as ferramentas que o ser humano hoje tem em mãos, poder pensar nessa questão ambiental, poder colocar mais natureza em um contexto que costuma ter pouco ou nada dela. A questão também da reutilização dos nossos recursos, a questão de reciclagem, a questão das smart cities, né, das cidades conectadas. Eu entendo que a gente pode otimizar muito a questão, por exemplo, do trânsito, que aqui em São Paulo com certeza é um dos problemas mais sérios que a gente tem. Uma cidade com mais áreas verdes, com mais natureza, consegue ajudar no combate à poluição, a mitigar um pouco do efeito estufa. Uma cidade que preserve não só a natureza, mas preserve o ser humano em si. A
gente tem um approach mais, não vou nem falar humanizado, mas mais holístico da gente poder usar. A gente combinar tudo que a gente tem na nossa mão. Tecnologia, ferramentas, recursos naturais. Eu entendo que o futuro é fazer com que o ser humano da cidade conviva melhor não só entre si, mas também com a natureza ao redor dele. Então, eu sou Elizabeth e tenho 61 anos e moro aqui na cidade de Cunha, num sítio bem longe da cidade, né? 19 quilômetros longe da cidade. Podemos dizer que eu moro na roça mesmo, né? E longe da civilização. E aqui o sítio, onde está localizado, eu não ouço barulho de carro, de gente. Vizinho está a 500 metros de mim, né? Então eu posso dizer que é o meu paraíso. Eu costumo dizer que é o meu pequeno mundo, né? E eu amo ficar aqui. Como é o seu dia a dia morando no campo? Se eu for colocar a minha rotina, vamos dizer assim, eu vou dormir 10h30 da noite, acordo 7, 7h30, quando não é às 5 horas com os gatos pulando em cima de mim. Eu tenho 4 gatos, né? Mas depois disso, 7 horas eu levanto, vou alimentar os animais, volto, tomo meu café. E aí depois começa a guerra, né? Visto roupa de guerra rasgada, roupa suja, né? Porque eu tô lidando com 8 cachorros, 4 gatos, 4 cavalos, meus gansos e uma infinidade. Meu sapo, eu tenho um sapo de estimação. Mas assim, a minha rotina é quando não está chovendo, como hoje, por exemplo, que me obriga a ficar dentro de casa. E aí eu faço as coisas de rotina de dentro de casa mesmo. Agora, quando não está chovendo, ou eu tenho o tempo para roçar, eu mesma roço, eu não tenho caseiro, né? Eu mesmo faço tudo relacionado aos cuidados que a terra exige, né? O sítio exige, né? Em roçar, com roçadeira, a gasolina, rastelar, que é ruim, isso é bem pesado, né? Cuidar da minha hortinha, cuidar das minhas plantas, que eu amo plantas, tanto dentro de casa como fora, podar, né? Plantas que eu consigo podar, eu replanto, ou seja, a minha rotina é essa, é cuidar daqui, desse meu pequeno mundo. O que te levou a se mudar da cidade para o campo? Essa é uma história comprida, dramática, que eu não vou entrar em detalhes, mas em fevereiro desse ano, fez 17 anos que eu vim para cá, de São Paulo, lá do Brooklyn, e vim para cá, né? A gente já tinha o sítio, esse sítio é do meu filho, desde quando ele nasceu. Meu filho hoje tem 32 anos. E eu vim pra cá por uma história, no início foi dramático, não precisei me habituar, porque eu já estava acostumada, né, com roça, com fazenda, com sítio, porque eu mexo com cavalo há muitos anos, há 40 anos, né, então eu já estou acostumada com a parte de fora, né, a natureza e tudo mais, né. E no começo foi difícil de aceitar por conta de solidão, ficar longe de família e tudo mais. Mas em questão de adaptação, não. Fora isso, fora a parte dramática, eu sempre gostei da natureza. Sempre gostei de tudo, da natureza, dos animais, tudo, independente da espécie e tudo mais. Então, como na época eu já tinha os meus cavalos, eu tinha 9 cavalos aqui no sítio,
Se eu optasse na época para continuar morando em São Paulo, o sítio seria vendido com tudo, com todos os meus animais, com tudo que eu montei aqui em questão de móveis, tudo, né? E eu optei realmente para ficar aqui no sítio. Eu costumo dizer que foi assim, é uma lição de vida. Hoje eu encaro assim, é uma lição de vida. Por quê? Na época, eu acredito nisso, né? Deus fez assim comigo, pegou eu pelo cangote. Beth, agora você vai ficar aqui, sozinha, enfrentar as dificuldades, aprender o que você sempre me pediu desde pequena. Eu sempre falava para Deus nas minhas rezas, Pai, me ensina, porque eu sou uma boa aluna, né? E eu começo a me emocionar, tá? Mas é assim mesmo. Eu sou espírita kardecista, né? Então tem tudo a ver comigo. Então, hoje eu encaro assim, está sendo a melhor lição de vida para toda vida. Se as pessoas soubessem disso, a maioria estaria morando na roça, com a natureza, em contato. Já está acontecendo, né? Muitas pessoas já estão optando para sair da cidade, trânsito, aquelas coisas, para poder vir para um lugar extremamente sossegado. Eu vou ficar em silêncio só um pouquinho. Não sei se vai dar para ouvir, mas está garoando, estava chovendo forte. Pássaros pretos. Não sei se vai dar para ouvir. É isso. Não tem vida melhor. E, vamos lá, recapitulando a pergunta, eu vim para cá pela história dramática que eu acabei de falar, mas assim, eu só vim porque é longe da cidade, tá? Porque se fosse colado na cidade, ou se o sítio fosse beirando a estrada de asfalto, eu não teria vindo, porque eu estou exatamente no lugar certo e vim no momento certo. É isso. Você gosta de morar no campo? Amo. Se for para mensurar hoje o meu ponto de vista, isso mudou vamos dizer, de uns 4 anos para cá, vem mudando, né? A forma como eu enxergo a minha vida. Por tudo isso que eu já comentei nas outras perguntas, assim, é maravilhoso. Eu não consigo, só para quem realmente ama a natureza. Você tem que gostar da natureza, você tem que saber que morar na roça, numa fazenda, não importa. Você tem que entender que antes de você tomar essa decisão, você tem que pensar nos prós e nos contras. Existe isso tanto na cidade como no campo, né? Em qualquer lugar, no litoral, em qualquer lugar, você vai encontrar as dificuldades e vai encontrar as facilidades. As dificuldades é o que nos ensina a ser pessoas melhores, a ser trabalhador, né? E o fato de eu ter vindo morar aqui me ensinou e continua me ensinando muito. Por quê? Pode parecer mentira por eu ser mulher, né? Mas aqui eu já espantei alguns homens que achou que pelo fato de eu ser uma mulher sozinha, não ter caseiro, não ter nada, é uma terra grande, são 8 alqueires, é muita terra para uma única pessoa, né? Eu já consegui espantar muitas pessoas daqui achando que eu estava disponível, né? Entre aspas, né? Eu não mato cobra, eu só mato quando é necessário. Normalmente eu pego as cobras, que aqui a gente tem muita jararaca. Eles costumam dizer que é urutu, mas é a jararaca, porque a urutu, dependendo da localidade que você esteja, cada um chama de uma forma, né? E eu mesma fiz a forquilha,
eu mesma fiz a caixa, quando eu consigo pegar as cobras, eu solto 3, 4, 5 quilômetros daqui. Porque teve a primeira vez que eu peguei eu peguei e soltei 100 metros. No dia seguinte, ela estava no mesmo lugar e picou um cachorro meu. Né? Então, como não gostar? Com certeza vocês devem estar falando, ai, cobra, ai, meu Deus. Eu falo, ai, cobra, que delícia, eu adoro. Mas quando eu tenho que matar, que eu não gosto, é porque são cobras agressivas e que eu não consegui pegar, colocar na caixa. Então eu tenho que acabar matando. Olha, eu perdi as contas de quantas cobras eu já peguei, mas eu sei quantas que eu matei. 3, tá? Doeu, eu choro, porque eu não gosto, né? E fora as outras coisas que eu venho aprendendo. As pessoas falam assim, Beth, você olha muito pro chão quando a gente conversa com você, em vez de olhar nos olhos. Gente, lembre-se de uma coisa, eu moro no campo, né? E eu tenho que olhar para baixo. Porque você está andando no mato, onde tem aranha, onde tem animais peçonhentos, né? Então você precisa ter todo esse cuidado. Mas normalmente eu olho, tá? Bem para vocês assim nos olhos, tá bom? Eu sou assim. Mas morar no campo e dizer se eu gosto, eu amo. Porque eu tô a cada dia sendo uma pessoa melhor diante da visão que eu tenho hoje. Que hoje, o fato de morar sozinha, eu não me sinto sozinha. Muito pelo contrário, eu sou privilegiada, sabia? É muito bom. Se vocês, que são jovens, puder ter a oportunidade um dia, acreditem, é a melhor coisa. Ou seja, no litoral, é pena que o sítio não está no litoral, porque eu ia amar, porque andar a cavalo, montar a cavalo e entrar com ele dentro do mar, nas ondas, vocês não sabem o que é ser bom. Como eu não moro no litoral, mas tenho aqui, eu tenho, são 8 alqueires, como eu disse, né? Então tem os morros aqui, tudo, e eu quando eu pego meus cavalos para montar, é a coisa mais deliciosa, porque eu vou lá no topo, no mais alto que tem aqui no sítio, e eu consigo ver quase a cidade de Cunha, que está a 19 quilômetros, né? E você ficar diante de tudo isso, e você se sente tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão grande, né? Pelo fato de você morar sozinha, estar em cima de um animal que te respeita, né? Estar convivendo no campo, onde que se você respeita a natureza te agradece e te retribui. Com o quê? O meu gatinho vai aparecer aí, tá? Com o quê? Aliás, essa é a Joana. Ela vai retribuir a natureza para você contemplar tudo isso e aprender a lidar com a terra, aprender a lidar com os animais, aprender a lidar com as plantas, sabe? Não devastar, não queimar, matando um monte de ser vivo, né, que está no solo, cobra, minhoca, tudo que serve de alimentação, está tudo agregado ali. Todos nós somos agregados. A natureza, o humano, os animais, todas as espécies, né? Como não amar morar aqui, né? Você gostava de morar na cidade? Olha, essa é uma pergunta que eu vou dizer com toda a força do meu coração. Não. Desde pequena. Como eu comentei, eu sou espírita kardecista. Só que eu comecei a entender o kardecismo só com 21 anos, né? Além de ter procurado antes várias outras religiões, outras seitas, tudo, sempre com o intuito de querer ser uma pessoa melhor. Então, eu acredito muito que a gente já nasce destinada, conforme você vai crescendo, a buscar o seu ideal, né?
E é engraçado porque desde pequena eu nunca gostei de barulho de gente, de carro, sabe? Sempre me incomodou isso. Mas, e engraçado que eu sempre imaginava assim, morar um dia numa fazenda. E eu não mexia com cavalo na época, eu não tinha conhecimento de animais, como eu tenho hoje, tá? Eu comecei a mexer com cavalo, eu tinha 18 anos, né? Então, com 18 anos, eu fui descobrir cavalo, que entrou na minha vida. Não foi por acaso, tá? Isso é uma história longa também. Eu adoraria falar sobre ele, sobre como comecei a minha vida com os cavalos, né? Mas isso para um outro momento. Mas, de repente, é o que eu falo, Deus me colocou no lugar certo, na hora certa. Porque com essa vontade que eu tinha, assistindo televisão, filmes de cowboy, né, essas coisas todas, então eu ainda assim, sem ter conhecimento nenhum, eu me via um dia morando numa fazenda, num sítio, numa terra. E olha onde eu vim parar, né? Então, eu tenho tudo que eu preciso aqui, o necessário para viver, para ser feliz, para ser livre, para não dar satisfação da minha vida para ninguém, sabe? Não que eu seja egoísta, tá? Mas quando você se descobre, quando você se valoriza, principalmente como mulher, quando você deixa carência de lado, seja carência afetiva, seja carência de família, ou de um marido, não importa, ou de filhos, não importa. Quando você se descobre, você vai olhar para trás, como eu, e veja a minha vida em São Paulo, na cidade, e o que eu tenho hoje, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho que agradecer. Um desejo foi realizado, achando que ia ser fácil, né? Tudo, mas não, né? Só que não. Não é fácil morar numa terra, sozinha, né? Com tudo que eu já comentei com vocês. Não é fácil aprender, a não ser que você esteja disposto a aprender e ser determinado a continuar. Não é fácil. Teve momentos em que eu quis desistir, quis voltar para ficar perto de família. Mas eu vou dizer, às vezes ficar longe de família faz um bem danado. Porque todos, qualquer família tem as suas desavenças, qualquer família tem os seus desapegos, né? E eu sou desapegada, eu me tornei desapegada, porque ninguém consegue, às vezes, entender a minha forma de viver e querem colocar obstáculos, né? Então, eu não permito isso. Então, essa pergunta é assim, eu disse que eu ia prolongar, mas é exatamente isso. Eu não gostava, era obrigada a ficar, até que Deus colocou cavalos na minha vida, e dos cavalos acabou fazendo também, além da história dramática de eu vir para cá, acabou me beneficiando em fazer eu vir num sonho que eu tinha. Olha que legal isso aí, né? Quais as diferenças que você vê entre a cidade e o campo? Muitas. Vamos começar pelas pessoas. A diferença é brutal, porque as pessoas do campo, quando elas são ali, que elas nasceram ali, elas são um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais limitadas, tá? No sentido, muita gente não tem estudo. Aqui, por exemplo, como eu mexo com ecoterapia também, que é a terapia em cima do cavalo, né? Aqui tem muitas pessoas com várias patologias, desde derrame cerebral,
autismo, síndrome de Down. E a ecoterapia não serve apenas para patologias, pode ser para uma pessoa que está deprimida, né? Por alguma razão, né? Então, sempre é legal fazer uma ecoterapia. E aqui tem muitas pessoas com várias patologias. Temos a APAI, aqui em Cunha também, né? Só que não tem uma ecoterapia aqui em Cunha. A gente precisaria ser associado com a prefeitura. Bom, enfim, aí já entra essa parte de política que eu não quero entrar. Então é muito difícil você montar uma ecoterapia aqui em Cunha por conta da prefeitura que não quer assumir gastos, né? Mas, em questão das pessoas que eu estou falando, além de ser limitadas, também é limitado para essas pessoas com as patologias. Por quê? Porque não tem transporte. Então, e é longe, tudo é longe. São quilômetros de estrada de chão, estrada de terra, né? Até chegar no asfalto. Então, tudo é muito difícil. E isso acaba fazendo com que as pessoas sejam limitadas. Independente disso, as pessoas tá vindo muita gente de fora de cidade para vir morar aqui em Cunha. Porque o clima aqui é maravilhoso. Nós estamos, eu daqui do sítio até Paraty, tem 62 quilômetros, tá? De Cunha já é mais perto ainda, só que a gente leva quase 2 horas para chegar até Paraty, né? O acesso agora é ao asfalto, está asfaltado desde Cunha até Paraty, questão de 6 anos. Mas antes era estrada de terra, é o que eu gosto, né? Só que você precisa ter um carro 4x4, enfim. A diferença é grande, tá? Em questão das pessoas, em questão de localidades, de locação também, né? Mas as pessoas são mais humildes do que as pessoas de cidade grande, tá? E eu vou dizer uma verdade. Apesar deles serem mais humildes, muitos não terem estudos, mas eles têm muito para ensinar a gente. Eles sabem muitas coisas. Por isso que eu falo que eu aprendi e continuo aprendendo muito. Porque quando eu paro para conversar com as pessoas daqui, que moram aqui, né? As pessoas bem simples, tá? Que tem fogão a lenha, que mata galinha, enfim. Eles têm uma forma de te ensinar a viver no campo, a conhecer, a respeitar tudo que está à sua volta. A diferença para mim maior é essa daí, né? E quando você vai para a cidade grande, o que você encontra? Empurrões, violência, enfim. Vocês moram em cidade grande, vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Não preciso nem comentar. Então, e eu vou dizer mais. Pouquíssimas vezes, minha família está toda em São Paulo. Pouquíssimas vezes. Ainda faço questão, tá? Se a minha família ouvir isso, eles vão ficar meio chateados. Mas eu sou clara, eu sou leal, eu sou sincera. Eu não faço questão de ir para a cidade grande. Já não faço nem questão de ir para Guaratinguetá, que está 28 quilômetros daqui. Que lá tem tudo. Lá é como se fosse uma cidade grande. Cunha já ainda prevalece alguma coisa caipira. Já não é tanto como era há 10 anos atrás. 10 anos atrás você encontrava os homens pitando cigarrinho de palha, agachado, chapelão de palha. Isso que para mim é o mais gostoso de se ver, né? E hoje você não encontra mais. Antes você via um monte de gente andando a cavalo, até aqui na estrada, 2 quilômetros da estrada, né? Você não vê mais, entendeu? Hoje as pessoas trocam cavalo por moto para ir buscar gado no pasto. Ou border collie, né? Enfim. Mas existe essa diferença ao meu ponto de vista, tá? É enorme, é brutal. Então, como
eu fico mais enfiada aqui, é raro sair. Durante o mês, eu acho que eu saio umas 2, 3 vezes para ir para a cidade. Ou vou para Cunha, ou eu vou para Guará, que é onde eu preciso ir no mercado, fazer as minhas compras, né, as minhas necessidades, né? Mas é isso, é brutal. Como você lida com as questões de saúde, educação e lazer no campo? Existem limitações em comparação com a cidade? Vamos começar pelo como eu lido com isso, né? Em questão de saúde, bom, vamos começar assim. Tudo aqui é longe, tá? Como eu disse, eu estou a 19 quilômetros do centro da cidade que é Cunha, cidade pequena. Eu não me lembro para falar quantos habitantes, mas é uma cidade pequena e é tudo lá. E tudo muito caro, né? Porque hoje Cunha se tornou uma cidade turística, principalmente pela cerâmica, né? Mas também os pontos turísticos de cachoeiras, a Pedra da Macela, que você sobe 4 quilômetros a pé e você tem uma vista que você consegue ver Angra dos Reis, a usina de Angra dos Reis. É muito bonito lá quando o tempo está aberto, né? Mas em questão de saúde, graças a Deus, eu me cuido porque eu sei dessa dificuldade. Então, se eu ficar doente, é complicado para eu sair. Por quê? Tá chovendo, né? Eu preciso ter um carro 4x4. Ainda eu não consegui ter um carro 4x4. Por quê? Porque para eu sair daqui é muito complicado. São 2 quilômetros de estrada de chão. O primeiro quilômetro eu consigo sair. Quer dizer, 800 quilômetros eu consigo sair. 200 metros é de uma subida. Tem pedra, mas o meu carro não sobe com o tempo assim. Se ficar aquela garoa fininha 2, 3 dias, a terra vira um sabão e eu não consigo sair. Já é uma enorme dificuldade se eu ficar doente. Se eu for picada por uma cobra e tiver essa dificuldade também, de chuva, do chão estar molhado, eu não consigo subir. Então, o que tem que acontecer? Em questão de saúde, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ser muito atenta aonde eu piso, sempre com bota, bota até o joelho, mas normalmente eu tenho uma chaparreira de couro, que é onde eu uso para roçar, porque espirra muita grama, espirra pedra, bate, vou ficar roxa, né? Então, eu normalmente, quando eu vou sair pro mato para procurar meus cavalos, ou ver algum animal, alguma vaca que esteja doente, que eu arrendo o pasto aqui, né? Então, eu sempre me visto com essa chaparreira, para esse cuidado, né? Então, isso é aquelas dificuldades que eu falei anteriormente. A pessoa tem que estar preparada para enfrentar isso e muitas outras coisas, tá? E principalmente ter coragem, porque se tiver medo, não venha. Ai, não gosto de sapo. Ai, carrapato. Meu Deus do céu, sabe? Não dá. Sinceramente, não dá. Então, em questão de saúde, eu me cuido. Mas quando é necessário, é claro que eu vou, né? Eu vou para fazer alguma consulta uma vez por ano, né? Uma check-up, assim, alguma coisa assim, né? Outras questões em relação ao lazer, por exemplo, o meu lazer antes era pegar os meus cavalos e sair montando. Mas hoje meus cavalos estão velhos, estão na faixa de 20 a 25 anos. Eu aposentei eles, né? Eu cuido dos meus animais, os cavalos, como Deus criou. Para ficar livre, não tenho baia, não tem cocheira aqui, né? Eles têm o pasto para eles comerem, né? Deus criou o cavalo para isso, para pastar e para ter liberdade, né? Eu já tive passarinho, meus passarinhos ficavam soltos dentro de casa, com as telas nas janelas e tudo mais, né? Então, em questão de lazer, o meu lazer era os cavalos. Eu não me importo se eu tenho para ter um lazer, para fazer alguma coisa, sabe por quê? Porque o sítio exige muito de você. Eu tenho trabalho o dia inteiro. É lidar com os cavalos, é lidar lá fora, com o jardim, né, com o mato e tudo mais. Né, é dar banho nos animais. Quer dizer, quando eu vou ver,
5h30 da tarde já começo de novo a rotina de ter que ir alimentar os animais para poder depois entrar em casa, tomar meu banho, ir fazer a minha janta, assistir um pouquinho de televisão, assistir um filme legal e deitar e dormir para no dia seguinte ser a mesma coisa. Raramente, como eu falei, eu vou para São Paulo. Se fosse para ir para o Rio de Janeiro eu ia amar, mas para São Paulo eu não tenho vontade. Mas eu não tenho lazer, não. O meu lazer, eu me divirto às vezes fazendo o que eu faço aqui, brincando com meus cachorros, principalmente com meus 4 gatos que ficam dentro de casa, que são meus filhos, minhas crianças, né? Muita gente vai criticar, e filho, é filho. Meus cavalos são meus filhos, os cachorros são meus filhos, os gatos são meus filhos, os gansos, a minha sapona é minha filha, entendeu? Tudo é filho aqui. E é isso. Sabe, essa é a minha vida. Meu nome é Mitiko Haraguchi, eu tenho 84 anos no momento. Depois, o que era? Da onde que a senhora era e aonde você mora hoje? Eu sou do interior da cidade de Bastos e hoje eu moro em Santo Amaro, Em São Paulo. em São Paulo. O que te levou a se mudar do campo para a cidade? O que se muda? Olha, no campo não tinha muito o que fazer ainda como queria ser costureira, na cidade tinha mais opção. Aí fiquei um bom tempo indo para a cidade, andando. Fiquei acho que uns 2 anos mais ou menos. Ir e vir. E assim por em diante o tempo foi passando. Formei, graças a Deus eu formei. Aí vim para São Paulo. Pode falar o seguinte? Pode falar o que a senhora quiser. Depois eu vim, meu pai mudou para São Paulo, porque meu irmão comprou drogaria, eu fui trabalhar na drogaria. Eu trabalhei uns 7 anos na drogaria. Ali eu fiz muitas coisas. Tirei poeira, varri, passei pano, limpei a perfumaria e assim por em diante. E o ano foi passando, depois o meu irmão, como começou muito movimento, teve que contratar mais funcionários, eu fui ajudante dos funcionários, ensinar os serviços. E assim por em diante, o tempo passou, aí casei. Você gosta de morar na cidade? Na cidade eu gosto, Por quê? porque tem muitas atividades. Tipo o quê? Porque quando eu era adolescente, eu fui aprender, para começar, fui aprender a costurar, fui aprender a fazer tricô, fui aprender... Tinha muitas coisas que eu fui aprender. Porque como se diz, no sítio, não tem assim para a pessoa para ensinar. E assim por em diante eu fui aprendendo a costurar bastante, quase formei a costureira. E depois meu pai quis mudar para São Paulo, que meu irmão comprou a drogaria, fui ajudar na drogaria, fiquei quase 10 anos na drogaria ajudando, tirando pó, varrendo, passa pano, e assim por em diante. Mas morar no interior também não é ruim não, é muito bom. O duro é andar naquele areião fino, quente. Mas eu andei bastante, aprendi muito. Então você gostava de morar no campo? Gostar não, mas tive que morar, né? Minha mãe e meu pai moravam no campo, eu não tinha onde ir. Só na época da costureira, onde ficava apertado, eu fiquei na casa da professora.
Ali adiantei muitas coisas, aprendi muito. Tá bom? Quais as diferenças que você vê entre a cidade e o campo? Olha, na cidade tem muitas atividades. No campo não tem muito, não. Não tem muita coisa. A gente tem que inventar muito com as amigas das vizinhas, tudo. Tem todo mundo. Um ajudava o outro. E assim por em diante, o tempo foi passando. É isso aí. Quais são as qualidades e os efeitos de morar na cidade? Defeito morar na cidade. Olha, quando a gente queria alguma coisa, a gente tinha que sair até na cidade comprar. Vamos supor. Como era em Caseira Granja, frango tinha bastante, né? A minha mãe às vezes falava, ai, podia ter um pouquinho de carne de boi, de vaca. Aí tinha que ir até a cidade caminhar para comprar um quilo de carne. Aí era duro. Mas de resto, não tinha muita coisa não. Ajudava na granja, ajudava a colher as verduras, lavar, secar. Mas é assim. Hoje no interior, é muito diferente. É tudo a máquina, né? Tudo máquina que faz. Mas a vida também não estava ruim, não. Nunca passei fome. Mas é isso, é assim, a vida do interior. Como que é o seu dia a dia morando na cidade? Dia a dia, naquela época, morar na cidade, eu ia na escola, quando não tinha nada o que fazer, ficava na escola, conversando com as professoras. Mas não tinha muito o que fazer, não. Aprendi muitas coisas perguntando, lugar que a gente não conseguia fazer. Vida é assim mesmo. E como é o seu dia a dia hoje em dia, aqui na cidade? Aqui na cidade, hoje, como eu sempre fui dona de casa, né? Fui aprender arte culinária, depois fui aprender dança de salão, depois de velha. E assim por em diante. Quais eram as suas maiores dificuldades enquanto morava no campo? Dificuldade quando a gente encontrava boi na rua. Onde que ia fugir? Essa era a dificuldade, viu? Mas de resto, eu não tinha muita dificuldade, não. Porque as meninas eram da minha idade, né? Então, sempre tinha uns passatempos. Na sua opinião, o que as pessoas da cidade poderiam aprender com quem vive no campo? Pessoas da cidade, o que ensinava as coisas da cidade, do campo? Plantar flores do jeito que precisava, plantar verdura, legumes, essas coisas aí, que as meninas queriam aprender. Pessoas da cidade, a gente aprendia muitas coisas, fazer doces, culinária que a gente não sabia fazer, essas coisas só a gente aprendia. A pessoa do sítio tinha que aprender, porque a gente não sabia, né? A pessoa da cidade ensinava. Isso ia ser tão legal você deixar e eu tudo. Ia ser muito legal. Basicamente uma diversão bem indoor. Bom, Então, Acho que não é pra mim. Juntos alimentando os animais. Não tem como você ficar limpa, né? Posso lavar o seu pé? É muito arriscado, né? Não, não tinha arriscado. nessa cidade, claro.
Pera aí, que talvez eu... Só quando vai gravar, né? Fica barulhento. É só quando vai gravar, tá? Pode ir. Tá aparecendo o celular, abaixa o celular. Não, tá filmando a cabeça do João? Pode ir, pode ir.